fundo onde a luz da fé nascia, havia um homem forjado na escuridão da lei. Seu nome era Saulo, um nome que ecoava temor, um nome que prometia aniquilação. Nascido em Tarso, cidade de contrastes, ele carregava o peso de uma herança. Judeu da tribo de Benjamim, cidadão romano, um privilégio, uma espada. Educado aos pés de Gamaliel, sua mente era uma fortaleza de dogmas, sua alma, um labirinto de certezas inabaláveis. Ele via uma ameaça crescente, uma heresia silenciosa que ousava desafiar séculos de tradição. Os seguidores de um tal Jesus de Nazaré, para Saulo, eram pragas a serem erradicadas. Ele os caçava. Com um zelo que beirava a loucura, ele perseguia, prendia, destruía. A cada grito, a cada lágrima, ele acreditava estar servindo a um propósito divino. Sua convicção era uma rocha, inquebrável, indestrutível, ou assim ele pensava. Mas o destino? O destino. Ele se tece em caminhos que a lógica humana jamais desvenda. Na poeira da estrada para Damasco, sob um sol impiedoso, a vida de Saulo estava prestes a colidir com o impossível. Um relâmpago, uma luz que não era deste mundo. Mais forte que 1000 sóis, ela rasgou o céu e a alma. E uma voz que quebrou o silêncio do deserto e os alicerces de sua existência. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele chão, em meio à poeira e ao mistério, o perseguidor de Cristo desmoronou. Cego, humilhado, o poder que o impulsionava, agora o consumia. Não era uma derrota, mas um renascimento violento. Não era o fim, mas o início de uma cicatriz que redefiniria quem ele era. O homem que via a escuridão agora era a escuridão, e daquela escuridão nasceria a mais brilhante das luzes. O chamado de Damasco não era para o conforto, mas para a estrada. Não para a segurança, mas para o perigo. Paulo, antes perseguidor, agora se tornava o mais ardente dos apóstolos. Seu alvo? Os gentios, aqueles que viviam à margem da promessa, nas sombras das cidades pagãs. 3 vezes ele cruzou os mares e as terras do Império Romano. 3 viagens missionárias, cada uma tecida com suor, lágrimas e a inabalável convicção de uma mensagem. Ele não levava a lei, mas a graça. Não a condenação, mas a esperança. De Antioquia a Éfeso, de Atenas a Corinto, ele plantava sementes em solo infértil, enfrentando a descrença, a zombaria e a fúria. Ele falava com uma paixão que incendiava corações, com uma lógica que desmantelava mitos. Cada palavra era um desafio, uma promessa. Ele moldava comunidades, pequenas ilhas de fé em um oceano de escuridão. E quando as palavras não bastavam, seus atos de cura, seus milagres, atestavam a verdade que ele carregava. Mas o verdadeiro legado, não estava apenas nas palavras proferidas, mas nas que foram eternizadas. Suas cartas, epístolas ardentes forjadas na fornalha da experiência e da revelação, de Romanos a Efésios, de Coríntios a Gálatas. Textos que respiram teologia, que pulsam com a dor humana e a glória divina. Elas seriam a voz de Paulo ecoando através dos milênios, guiando, corrigindo, inflamando. Em cada linha, a alma de um apóstolo, um homem, que transformou a perseguição em propósito, a escuridão em luz. Um farol erguido na tempestade do tempo. A jornada de Paulo não era um passeio, era um campo de batalha. Cada passo, cada cidade, um novo desafio, uma nova ameaça. Ele não escolheu o caminho fácil, mas o caminho da cruz. Um caminho pavimentado com pedras, naufrágios e a fúria dos que se opunham à verdade. Ele enfrentou a hostilidade, pedras que buscavam ceifar sua vida, o mar que tentou engoli-lo em suas profundezas, chicotadas que rasgaram sua carne, mas não seu espírito. Prisões escuras e úmidas, onde a liberdade parecia uma lembrança distante. Mas em cada ferida, em cada cicatriz havia uma história. Uma prova da sua inabalável convicção, que não eram apenas os inimigos externos. Dentro das próprias comunidades que ele plantara, germinavam as sementes da discórdia. Falsos ensinamentos, divisões, a fragilidade da fé humana. Paulo, o apóstolo, era também o pastor, o conselheiro.
Com sabedoria e amor, ele tentava guiar o rebanho, buscando a unidade em meio à tempestade. Mas em meio a tanto sofrimento, a graça se manifestava de formas extraordinárias. Milagres, mãos que curavam, olhos que viam, correntes que caíam. Testemunhos de um poder maior que transformava a escuridão da prisão em um palco de libertação. Esses eram os raios de luz, as maravilhas que confirmavam sua missão divina. O fogo em seu peito, indomável. A coragem de um homem que, mesmo em meio à adversidade, nunca duvidou da sua causa. Um exemplo inspirador de fé. Um testemunho vivo de entrega. As correntes que o prendiam eram de ferro, mas a sua voz era de fogo. Mesmo atrás das grades, Paulo não se calava. A prisão que visava silenciá-lo apenas amplificava sua mensagem. O aprisionamento físico não era páreo para a liberdade do seu espírito. O que seria um túmulo para muitos, para Paulo se tornou um púlpito. Soldados romanos, endurecidos pela guerra, ouviam as palavras de um prisioneiro que lhes falava de uma paz que transcende. Companheiros de cela, esquecidos pelo mundo, encontravam esperança em um homem que lhes oferecia perdão. As paredes frias da cela se tornaram templos improvisados, onde a fé nascia e a graça florescia. E em meio à escuridão, a luz da esperança irrompia. Milagres, curas inexplicáveis, libertações que desafiavam a lógica humana. As correntes caíam, não apenas as de ferro, mas as da alma. A prisão, paradoxalmente, se tornou um celeiro de salvação. O poder de Deus se manifestava de forma grandiosa, demonstrando que nenhuma cela, nenhum muro poderia conter a obra do Espírito. Sua jornada culminou em Roma, no coração do Império. Diante das mais altas autoridades, ele não se acovardou, não negou sua fé. Com uma coragem que inspirava e uma eloquência que silenciava, Paulo defendeu a mensagem de Cristo, não como um criminoso, mas como um embaixador. Cada palavra era um testemunho, cada silêncio uma afirmação. Ele era a voz da verdade em um palco de poder. O julgamento de um homem que se tornaria o legado de milhões. Um legado de fé inabalável. Uma voz que, mesmo sob a sombra da condenação, jamais pôde ser calada. O destino de Paulo, como o de muitos que o precederam, estava selado. Ele havia percorrido sua corrida, combatido o bom combate. Agora, o caminho o levava ao sacrifício final, o martírio. O imperador Nero, em sua fúria insana, decretou o fim. Mas o machado que buscava silenciar Paulo apenas o elevou à eternidade. Em algum lugar nos arredores de Roma, sob um céu indiferente, o apóstolo dos gentios entregou seu último suspiro. Não como um derrotado, mas como um vitorioso. Sua morte não foi um fim, mas um selo. E o legado? Ah, o legado! Ele transcendeu a morte, superou as eras. Suas palavras continuam a ecoar, seus ensinamentos a moldar, sua história a inspirar, a graça, a justificação pela fé, o amor, a unidade em Cristo. Essas são as pedras angulares do cristianismo, forjadas na alma de Saulo e polidas na vida de Paulo. Um farol que nunca se apaga. A vida de Paulo, uma jornada de trevas à luz, de perseguição à pregação, de dor à glória. Um homem que nos desafia a olhar para as nossas próprias sombras e encontrar a graça que nos transforma. O apóstolo da sombra e da luz. O homem que nunca se calou. Seu nome é Paulo e sua história é eterna. A história de Paulo é um espelho, um convite à transformação. Se você sentiu a dor, a esperança, a revelação em cada palavra, deixe sua marca, deixe seu like para que esta mensagem alcance mais corações sedentos. Compartilhe com quem precisa de uma luz nas sombras e inscreva-se no canal para desvendar mais segredos e histórias que tocam a alma. Juntos, continuaremos a jornada. Obrigado por embarcar nesta profunda viagem conosco. Que a sombra da graça de Paulo ilumine seus próprios caminhos. Até a próxima revelação. Fiquem com Deus.